Vamos lá. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Vamos lá, galera. Questão de número 83. Agora em arquivologia a gente tá. Diz o seguinte: define-se cópia. Olha só, define-se cópia no sentido arquivístico como o mesmo conteúdo no mesmo contexto ou conjunto. Pessoal, essa questão está correta. A cópia, ela conserva o seu caráter único em função do seu contexto de produção. Então perceba que aqui está falando, ó, define-se cópia em sentido arquivístico como o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo conteúdo é uma cópia, né? No mesmo contexto ou conjunto. É isso mesmo. Ela conserva o seu caráter único em função do seu contexto de produção. Então essa questão de número 83 está correta. Vamos para a questão número 84. Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determina a guarda do documento depois de cessada a sua tramitação. Galera, olha só. O que essa questão de número 84, no caso aqui, está dizendo para a gente, ó. Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determinada. Eita, li que nem minha cara aqui. Calma aí, pessoal. Já são aqui 1h pouca já da manhã. Vamos lá. Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determina a guarda do documento depois de cessada a sua tramitação. Galera, essa questão, o que você tem que entender aqui? Questão de arquivamento. Primeiro, arquivamento em dois sentidos. Arquivamento é uma sequência de operações que visam a guarda ordenada de documentos. Beleza. Segundo ponto, arquivamento é a ação pela qual sua autoridade determina a guarda de documentos cessada a sua tramitação. Então perceba que aqui está falando perfeitamente. Isso está onde, cara? Isso está no dicionário de arquivologia, entendeu? Eu esqueci o nome do dicionário lá. Eu sei que tá lá esses dois sentidos, esses dois conceitos no caso. O conceito de arquivamento como sequência de operações que visam a guarda ordenada de documentos e a ação pela qual sua autoridade determina a guarda de documentos cessada a sua tramitação. Então, tá correto isso aqui. Beleza, galera? Questão de número 84 tá correta. Bom, questão de número 85. Os documentos de valor permanente e de grandes formatos, valor permanente e de grandes formatos, por exemplo, mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente, enrolados sobre tubos, confeccionados em cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas. Pessoal, essa questão é um pouco mais técnica, mas ela também está correta. Os documentos de valor permanente, no caso aqui, e que a questão está falando que apresentam grandes formatos como mapas, plantas e cartazes, eles sim devem ser armazenados horizontalmente, enrolados sobre tubos, confeccionados em cartão alcalino, que no caso vai ajudar na conservação, e acondicionado em armários ou gavetas. E no caso aqui, esses materiais, mapas, plantas, cartazes, o nome do lugar onde eles são armazenados, no caso, é mapotecas. Beleza, galera? Fica aí atento, vou até escrever aqui para vocês. Aqui, mapas, cartazes, tudo isso aqui. Pô, fiz aqui, ó, mapas, cartazes. Eles vão ficar onde? Nas mapotecas, beleza? Mapotecas. E tá falando, ó, acondicionados em armários ou gavetas. Isso mesmo. Então o que acontece? Eles têm que estar de forma horizontal,
entendeu? Nunca, 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 jamais eles devem ser acondicionados no chão, entendeu? Diretamente no chão, beleza? Então acho que isso aqui ficou bem claro aí, essa questão do de 85 aqui, essa questão número 85. Vamos lá, questão de número 86. Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos. É a mesma, eu trouxe agora que eu lembrei, eu coloquei mesmo para percebo que é a mesma coisa cobrando, é o mesmo tema. Caiu em 2018 também pelo SESP STM. Os documentos de valor permanente que apresentam grandes formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser armazenados horizontalmente. Correto, né, pessoal? E essa aqui tá correta, que eu esqueci de colocar aqui o Czinho. Mas beleza. Devem ser armazenados horizontalmente. Isso mesmo. Perceba que aqui nessa outra que está mais completa fala armazenados horizontalmente. Enrolados sobre tubos, confeccionados em cartão alcalino e acondicionados em armários ou gavetas. Então 86 está correto. Vamos para a questão 87. Documentos arquivísticos de valor permanente que possuam suporte em grandes formatos devem ser armazenados horizontalmente ou enrolados. Percebo que agora ele diminuiu a questão, mas ele está se referindo à mesma coisa. Então, questão correta. Então, seja, 3 questõezinhas aqui, sendo uma de 2018 e uma de 2016, cara, que falam sobre o mesmo assunto. Então, fica atento aí, tá, pessoal? Questão de número 88. Diz o seguinte. Questão 88. Subsolos. Olha só, eu vou até pegar um marca-texto aqui, cara. Que às vezes com o azul parece que eu não enxergo, cara. Deus me livre. Vamos lá. Subsolos e porões são locais mais indicados. Graças a Deus eu enxergo muito bem, tá, pessoal? Sei lá, tem hora que parece que um... Na verdade, isso aqui, ó, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas, tá vendo? É o pontinho, né? Aí o pontinho eu não consigo ver. Às vezes eu perco ele na tela. Agora com isso aqui, ó, bem maior, né? Vamos lá, agora sem mais detalhes. Subsolos e porões são locais mais indicados para instalação. E o armazenamento de arquivos. Beleza, para instalação e armazenamento de arquivos. Uma vez que o elevado peso dos documentos de arquivos poderia comprometer a estrutura do prédio nos andares mais altos. É que eu esqueci de jogar para baixo, mas aqui está escrito nos andares mais altos. Pessoal, essa questão é meio contraintuitiva, mas ela está errada, tá? Por quê? Subsolos aqui, no caso aqui, e porões, você tem que pensar o seguinte: além deles, eles ficam lá embaixo, né? Óbvio, né? Subsolo e porões. Mas o que acontece? Corre o risco de inundações. Imagina que há um vazamento. O primeiro lugar que vai ser inundado lá vai ser o porão, o subsolo. Então, por isso que eles não são os locais mais indicados para armazenamento de arquivos. Outra observação: também são, via de regra, os lugares úmidos, né? Úmidos. Então, logo, não são locais apropriados para armazenamento de arquivos, que a grande maioria é papel. Por quê? Isso facilita a proliferação de fungos, mofo, etc. Então, subsolos e porões são locais mais indicados para instalação e armazenamento de arquivos? Não são os locais mais indicados. Aí ele tenta justificar: uma vez que o elevado peso dos documentos de arquivo poderia comprometer a estrutura do prédio nos andares mais altos. Pô, isso aqui é até meio que, digamos assim, racional, né? Mas não é mais indicado por esses motivos, entendeu? Ele tentou usar uma justificativa aqui, mas não colou. Questão errada. Vamos para a questão de número 89. Diz o seguinte: a reformatação de suportes constitui um método de restauração de documentos. Olha só, pessoal. O que é o suporte?
suporte é aquele objeto físico que leva o documento à informação, correto? No caso, um suporte, o papel é um tipo de suporte, um pendrive é um tipo de suporte, tem N tipos de suporte. Aí ele está falando, a reformatação de suporte constitui um método de restauração de documentos? Não, cara. Só vai ser, no caso aqui, tem a ver só com a mudança de suporte. Ou seja, a troca do suporte não tem a ver com a restauração. Então, não confunda alhos com bugalhos. Reformatação do suporte tem a ver com a troca do suporte e não com a restauração de documentos, entendeu? Constitui um método de restaurar os documentos. Restaurar os documentos é o documento tá bichado aqui, né? Aí, pô, você vai restaurar os documentos. Aí existem as técnicas arquivísticas para restaurar esse documento. Aí ele vai ficar lindo, né? Brilhando, tal, etc. Aí, no caso aqui, tá falando que a reformatação dos suportes constitui um método de restauração de documentos? Não, não é um método de restauração dos documentos, beleza? É apenas a troca do suporte. Para quê? Para que aquele documento seja mais bem protegido, para que dure mais, coisas do tipo, mas não para restauração em si dos documentos, beleza, pessoal? Então, tá errada, espero que tenha ficado claro aí. Isso aqui ele tentou confundir as coisas. Questão de 89 errada. Vamos lá. Questão de número 90. Essa questão aqui eu acho muito boa. Transferência é atividade, passagem dos documentos ao arquivo permanente. Por que é boa? Porque fala da teoria das três idades, né? Que é o CIP, né? CIP, vou até colocar aqui. Questão básica, mas tem que ficar atento. Eu vou pegar aqui um marca-texto. Vamos lá, filhão. Aqui, CIP. Pessoal, eu vou abrir uma tela em branco aqui, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser comentada. Mais detalhes. Cadê? Mostrar a tela em branco. Aqui, vai ficar vou poder rabiscar. Mas o que acontece? Arquivo corrente, intermediário e permanente. Ok? Então, o que acontece? O arquivo corrente, aqui ele está dizendo o quê? Que... eu esqueci o que está escrito lá na questão, mas vamos lá. Eu vou fazer o esquema e vou saber o que é. O que acontece? O arquivo corrente para o intermediário, o que acontece? Qual o nome disso aqui? Isso aqui é transferência. Quando sai o arquivo corrente e ele passa pro intermediário. É transferência. É o único momento que se chama transferência. Ele saiu do arquivo corrente, o valor dele era corrente, e passou para o valor intermediário. Qual o nome disso? Transferência. Agora vamos lá. Saiu do arquivo corrente e foi para o arquivo permanente, direto. Qual o nome disso? Recolhimento, pessoal. O nome disso é recolhimento. Não confunda alhos com bugalhos, como diria um antigo professor meu. Recolhimento. Ok? Recolhimento. Não vou escrever tudo não, senão... vou escrever, pô. Esse maluco fica falando as coisas. Vamos lá. Recolhimento. Então, ou seja, saiu do corrente para o intermediário, transferência. Saiu do corrente pro permanente, recolhimento. E do intermediário pro permanente, recolhimento também, beleza? Intermediário pro permanente também é recolhimento. Então, pessoal, isso aqui tem que estar na mente. Lembrando que arquivo corrente é aquele que tem é o mais usado, né? É aquele documento que tem que estar próximo do acumulador, porque eles são utilizados rotineiramente. O intermediário é utilizado, mas não tanto. O permanente é o que? Que cessou, o seu valor
administrativo. Agora tem um valor cultural, enfim, histórico, quando está no arquivo permanente. Isso aqui é uma revisãozinha básica da questão da teoria das três idades, beleza, galera? Então, voltando aqui para a questão, então, corrente para intermediário é o que? Transferência e não recolhimento. Corrente para o permanente, recolhimento. Intermediário para o permanente, recolhimento. Se você gravar que corrente para o intermediário é transferência e o resto é tudo recolhimento, fechou, meu irmão. Só precisa saber que do corrente para o intermediário é transferência. Acabou. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Então, aqui a questão de número 90 e... Aqui, ó. 90. Questão de número 90. Transferência é atividade de passagem dos documentos ao arquivo permanente? Não, pessoal. Se lembre que eu falei que é intermediário. Transferência é atividade de passagem dos documentos de arquivo permanente? Não. Seria o quê? No caso aqui, ó, transferência é atividade de passagem dos documentos de arquivo corrente para o permanente, beleza? E não transferência é atividade de passagem dos documentos de arquivo permanente. Não vai ser, nunca vai ser para o arquivo permanente. Sempre vai ser para o intermediário, beleza? Transferência, repetindo, transferência sempre vai ser para o intermediário, porque arquivo corrente para o intermediário, arquivo corrente para o intermediário. Beleza? Para não ficar enrolando aqui e vocês acabarem se confundindo. Questão errada. Vamos lá, questão de número 91. O que diz a questão número 91? O acondicionamento... Não, 91. Os documentos serão mais bem preservados e conservados se houver controle sobre a luminosidade do depósito. Pessoal, essa questão aqui é um pouco intuitiva, daria para matar mesmo sem saber. Porque o que acontece? É só você parar para pensar, cara. Pô, a luminosidade, ela vai afetar? Claro que vai, cara. Ela vai afetar a questão dos documentos. E, pô, o controle da luminosidade vai ajudar ou prejudicar? Vai. Então, aqui está falando, os documentos serão mais bem preservados e conservados se houver controle sobre a luminosidade do depósito de arquivo. Tá correto, cara. Porque pode prejudicar o arquivo, mudando até a cor, mudando, no caso, o aspecto dele, pode se tornar mais frágil. Por quê? Por causa da luminosidade e pela radiação, entendeu? A radiação ultravioleta, que deve se dar mais atenção a isso. Então tem que ter um controle na luminosidade, beleza, galera? Então, questão correta. Vamos lá, questão de número 92. Acondicionamento. Olha só o que está falando. Acondicionamento é a embalagem usada para guardar os documentos na preservação de acesso. Cara, essa questão aqui eu vou até pontuar um pouquinho mais. Ela tá correta, tá? Acondicionamento é isso mesmo, esse é o conceito. É a embalagem usada para guarda de documentos para preservação e acesso. Porque existe o acondicionamento e o armazenamento. São duas coisas distintas. Sabendo que armazenamento, você tem que ligar o que? O local. O local. E acondicionamento, você tem que ligar o que? A embalagem. Que nem tá falando aqui, ó. É a embalagem, acondicionamento. Usada para a guarda dos documentos de preservação e acesso. Isso mesmo. Acondicionamento é a embalagem onde o documento é guardado no período que for arquivado. Um outro tipo de conceito perfeito. Exemplo, no envelope, numa caixa, numa pasta. É onde ele vai ser acondicionado, onde o documento vai ser acondicionado, vai ser guardado. Agora vamos lá, armazenamento, no caso o local, mobiliário adotado, em que o documento é guardado depois de ser acondicionado, entendeu? Depois de ser acondicionado, vai ser o local onde o documento vai ser guardado. Exemplo, um armário, uma estante, beleza? Então, esses dois conceitos tem que estar essa diferenciação aí para vocês. E para ficar mais claro, lembre-se, acondicionamento é a embalagem
e armazenamento ao local, onde você vai colocar lá o documento, o arquivo já condicionado, beleza? Então, questão de número 92 está correta. Questão de número 93. São considerados arquivos estaduais o arquivo... Vamos lá, atenção isso aqui. São considerados arquivos estaduais o arquivo do Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Pessoal, essa questão de 93 está correta, entendeu? Porque está falando que arquivos estaduais. E está falando do Poder Executivo, Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Isso mesmo, são considerados arquivos estaduais os arquivos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Claro que dos estados. Lembrando que os arquivos federais têm a ver com o que? O arquivo nacional. E no caso dos municípios, que ele poderia ter colocado aqui também, colocado assim, arquivos dos municípios e colocasse Poder Legislativo, Poder Judiciário, você ia se lembrar o quê? Que no município não existe Poder Judiciário. Poderia ser uma pegadinha, beleza? Então, isso aqui está correto. Mas eu estou te falando que se tivesse aqui, são considerados arquivos municipais o arquivo do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. O Poder Judiciário estaria errado. Por quê? A questão estaria errada. Por quê? Porque colocou Poder Judiciário e os municípios não têm Poder Judiciário. Beleza, galera? Então, essa questão aqui está certa. Vamos para a questão de número 94. O curso do documento desde a sua produção... o curso do documento desde sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função administrativa é denominado distribuição. Pessoal, muito atento, cara. Eu não sei o que vai vir na prova, né? Eu não sei, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: fica atento aos detalhes, entendeu? Se você já está muito bem preparado, beleza, show de bola. Se você não está preparado, beleza, show de bola também. Mas fique atento aos detalhes. Então, olha só. Tá tudo lindo, você está cansado, você está fazendo a questão. O curso do documento desde a sua produção e recepção até o cumprimento de sua função administrativa é denominado distribuição. Tá errado, né, pessoal? Tá errado isso aqui. Não é distribuição. Tá falando do curso do documento. Seria o quê? Tramitação. Perceba que ele falou tudo, ó, da sua produção, recepção até o cumprimento da sua função administrativa. Então, correto seria tramitação. Aqui, deveria estar aqui, tá? Tramitação. Vou até apagar aqui porque eu botei. O pessoal pode achar que isso aqui deveria ser o que? Tramitação e não distribuição. Tramitação. E o que acontece aqui? Eu vou pontuar aqui mais algumas coisinhas e a última questão. Tramitação. Que coisa linda, escreveu com isso aqui. Tramitação. O que você tem que entender aqui sobre essa questão de distribuição? Eu vou até abrir aqui uma outra tela branca aqui. E vamos lá, vou fazer aqui mais um mini resuminho aqui, cara. Olha só. Vai ficar igual a minha cara, mas vamos lá. Ó, enviar o doc, tá? Tendo doc como documento ao destinatário. Ao destinatário, tá? Isso aqui é destinatário. Enviar o doc ao destinatário. Você tem duas maneiras de enviar o documento ao destinatário, que é a interna e a externa. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou ter que mudar aqui a cor. Pessoal, última questão, paciência. Vamos lá, interna. E pode ser que aqui esteja interna, esteja uma questão da prova. Vai, né? Vai que interna, externa. Aqui seria externa, beleza? Então, o que acontece? Enviar o documento ao destinatário tem duas maneiras.
interna e externa, sendo que a interna você chama de quê? Distribuição, beleza, pessoal? Você vai chamar esse envio de documento ao destinatário internamente, você vai chamar de distribuição. E externamente, você vai chamar de quê? Expedição, ok? Ah, Rodrigo, isso são conceitos. É isso mesmo, irmão. Aí se eles colocam num casinho lá, digamos, colocam numa questão hipotética, contando uma historinha, e no final, em vez de colocar distribuição, eles colocam expedição, sendo que é envio de documentos a destinatário interno. Você matou a questão, entendeu? A questão interpretativa, mas que envolve conceito. Então, expedição aqui, ok? Então, pessoal, expedição aqui, distribuição. Então, envio de documentos ao destinatário internamente é distribuição. Envio de documentos ao destinatário externamente é expedição. Por fim, pessoal, então, voltando, questão está errada. Espero que vocês tenham entendido.